Olá, pessoal. Aqui no canal Revolução Industrial Brasileira, hoje a gente começa um novo tipo de trabalho. Vamos tentar mostrar a realidade das tecnologias industriais no mundo inteiro, em todos os setores que a gente conseguir abordar, mostrando reportagens para vocês com ilustrações de gráficos, imagens e talvez também alguns vídeos que eu consiga inserir a respeito do estado atual da indústria no mundo contemporâneo. Muito se fala que a sofisticação produtiva está restrita aí às tecnologias digitais. Só que eu sei que isso não é bem verdade, pois eu sou um jornalista especializado em áreas que não são exatamente digitais, são áreas mais de indústria pesada, e vejo, né, no cotidiano do meu trabalho, como, na verdade, todos esses setores ainda têm muito para dar. E eu queria começar esse trabalho hoje, falando de um desses setores, é o setor de máquinas rodoviárias, máquinas para pavimentação de rodovias. Por exemplo, isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora é uma máquina pavimentadora cuja função é basicamente a de espalhar o asfalto, distribuir o asfalto sobre uma base preparada. É assim que se faz uma rodovia, com máquinas modernas como essa, né? Essa máquina recebe o asfalto no silo frontal e distribui o asfalto por sobre a base, né? E pré-compacta. Ou seja, é uma máquina sofisticada, cheia de sistemas internos muito complicados, muito difíceis, né, de se produzir, é altamente tecnológica e também muito cara. Mas antes de aprofundar na explicação técnica das máquinas de pavimentação, eu quero também falar um pouco do mercado mundial de pavimentação. Todo mundo sabe que o mundo em desenvolvimento tem sérias deficiências de infraestrutura, entre elas as deficiências de infraestrutura rodoviária. Por exemplo, a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, no seu relatório anual, traz uma informação que ano a ano se repete. A informação basicamente é a seguinte, aí eu estou me referindo ao relatório do ano de 2019. Apenas 12,4% das rodovias e vias existentes no Brasil são pavimentadas. Você sabia disso? Porém, o modal rodoviário é responsável no Brasil pelo transporte de 61% das mercadorias e 95% das pessoas. E aí, esse total de 12,4% de rodovias pavimentadas, que nem tem, né, 100% dele não é de qualidade, é uma boa parte aí em rodovias, né, deterioradas, mas ainda assim é um percentual muito pequeno, representa apenas 213 mil, em torno de 213 mil quilômetros pavimentados. E aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco da realidade em outros lugares do mundo. Esse gráfico da Confederação Nacional dos Transportes, também mostrado no seu relatório anual de 2019, mostra que por 1.000 quilômetros quadrados, né, na China você tem 452 quilômetros quadrados pavimentados, ou seja, a proporção, né, de quilômetros, de vias, na verdade, né, pavimentadas por 1.000 quilômetros quadrados. Nos Estados Unidos, que fica logo atrás, são 437,8 quilômetros de vias pavimentadas por 1.000 quilômetros quadrados de área, né, do país. Você pode reparar que no final da lista tem o Brasil, com apenas 25,1 quilômetros de vias pavimentadas por 1.000 quilômetros de área geográfica do país. Um segundo gráfico também muito interessante da Confederação Nacional dos Transportes dá conta da evolução do investimento rodoviário do Brasil. Por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui agora essa tela com um gráfico em que você percebe a evolução da extensão das rodovias federais pavimentadas no Brasil. É claro que aí estamos falando só das federais, mas como a maioria das rodovias, né, que demandam investimento e que cruzam o país são as federais, não é um dado, né, sem valor. Você percebe que de 2009 a 2019 houve um crescimento do investimento nas rodovias federais, na malha pavimentada delas, de apenas 6,7%, o que é absolutamente insuficiente para as necessidades do Brasil, que são, como eu coloquei agora há pouco, né, um país que transporta a maioria das suas mercadorias e pessoas pelo modal rodoviário. Muito bem. A grande questão é a seguinte, o mundo em desenvolvimento todo vive realidades similares, né? Toda a América Latina tem uma realidade rodoviária similar à do Brasil, a África tem uma realidade rodoviária similar à do Brasil, e, portanto, isso significa que o mercado para máquinas rodoviárias, máquinas de pavimentação como essas que eu estou mostrando, no mundo, ele é gigantesco. E como você também reparou que as tecnologias são muito sofisticadas, o preço médio
das máquinas rodoviárias, máquinas pavimentadoras e outras máquinas das linhas rodoviárias é muito alto, né? Nós estamos falando aí de um mercado em que poucos países têm tecnologia para entrar. O preço médio de uma pavimentadora como essa que eu mostrei, ele varia muito, né, de acordo com as tecnologias. Você tem desde mecânica de alta precisão até tecnologias realmente muito sofisticadas, que são sensoriamentos digitais, sensoriamentos por ótica fina, que consegue medir a espessura e manter fixa a espessura da camada asfáltica. É toda uma série de sofisticações que vão se agregando aí. E quem é que está aproveitando esse mercado gigante e milionário de máquinas de pavimentação, para falar apenas dele, né? Poucos países. Poucos países no mundo têm tecnologia para aproveitar desse mercado. Eu vou apresentar aqui agora algumas máquinas de diferentes marcas, né? Aqui introduzindo a imagem de uma pavimentadora de uma tradicional marca de máquinas americana, né? Quer dizer, dos Estados Unidos. Essa marca é nada mais, nada menos do que a maior fabricante de máquinas pesadas, né, do mundo, né? Então aí você tem um exemplo de uma empresa norte-americana que faz o aproveitamento econômico, né, desse mercado. Vou colocar aqui uma outra empresa também dos Estados Unidos, que muito forte, não tanto quanto a outra, porém muito dedicada, né, ao setor de máquinas rodoviárias, e, portanto, também está aí se aproveitando economicamente das grandes oportunidades, né, que existem no setor de rodovias no mundo, né? E temos, obviamente, também, sempre que se trata de máquinas pesadas, o exemplo, claro, da Alemanha. A Alemanha não poderia ficar de fora, não está de fora, né, desse mercado mundial. Aí uma pavimentadora alemã aparecendo na sua tela. Claro que também você vai ter outras marcas de todos esses países e, obviamente, aqui é apenas um resumo, mas eu estou querendo tentar mostrar para você como que, na verdade, essa tecnologia ela é avançada, ela é consolidada no mundo, quer dizer, é uma tecnologia que, se você faz um programa de engenharia, de reengenharia do produto, é possível, né, chegar ao ponto de produzi-lo, né? Assim como fizeram, por exemplo, os chineses, né, que é o que eu vou mostrar aqui agora. É outro país onde você já consegue encontrar aí, né, pavimentando rodovias pelo mundo, máquinas como essa, dessa marca chinesa, né, que já vem aí ganhando, né, seu espaço, obviamente, dentro da China, né, já que agora a gente está aí numa discussão sobre compras governamentais dentro da China. Obviamente, todas as pavimentações que vão ser feitas vão preferir, né, vão dar prioridade para o produto chinês, né, ao contrário do que no Brasil vai se começar a fazer. Por óbvio, né, você vai ter geração de ganhos econômicos mantidos dentro do país por uma tecnologia que é tão sofisticada e que realmente é bastante cara, né? A venda de uma única pavimentadora pode chegar ao valor aí de mais de R$ 1 milhão, dependendo da quantidade de tecnologias embarcadas que ela tiver, e dependendo também de quanto ela consiga chegar ao nível de larguras de pavimentação, né, superfície pavimentada mais espessa ou mais fina, né, quantidade de características de controle, o tamanho do silo, que vai variar, então vai permitir a pavimentadora receber mais asfalto e, portanto, pavimentar mais vezes por caminhão de asfalto que chega até ela, né? Então, essas seriam mais ou menos as características, entendeu? Que vão fazer variar a quantidade de valor adicionado que uma única pavimentadora ou uma indústria de máquinas de pavimentação pode trazer para a economia de um país, né? E como a gente discute esse tipo de coisa aqui no Revolução Industrial Brasileira, eu acho que é pertinente trazer esses temas, né? E apresentar na prática a realidade das indústrias e tentar apresentar, afinal de contas, qual pode ser a participação do Brasil. E aí eu queria terminar mostrando o que eu considero que seja o fato mais surpreendente, talvez, né, daqui desse vídeo. Você pode se perguntar muito bem, você mostrou casos de empresas suecas, empresas alemãs, empresas chinesas e americanas, etc. É verdade, mostrei, mas agora estou mostrando para vocês uma máquina, vejam só, brasileira. Essa é uma pavimentadora brasileira.
A empresa que produz esse equipamento fica no Rio Grande do Sul. Ela é muito pouco conhecida, né, do público brasileiro. A marca correspondente à empresa é essa que você vê abaixo, né, na faixa azul. A marca de cima já é uma joint venture que eles fizeram num país latino-americano para fazer a venda, a exportação desse equipamento junto a um país aqui da América do Sul. Porém, ela é uma empresa muito pouco conhecida, muito pouco divulgada, provavelmente recebe pouquíssimo apoio, né, do Estado brasileiro para que ela possa se tornar uma marca competidora de verdade, né, no mundo onde a pavimentação é um grande mercado, né? E aí eu termino esse vídeo deixando a pergunta, quer dizer, se o Brasil ainda tem, né, dentro da sua base industrial, a capacidade, né, de engenharia de produzir uma pavimentadora de asfalto como essa com a qual eu termino o vídeo, por que é que o Brasil não está disputando como player mundial os grandes mercados, né, de pavimentação como estão a Suécia, os Estados Unidos, a Alemanha, a China e alguns muito poucos outros países, como além dos que eu mostrei aqui? Então essa é a pergunta com a qual eu quero terminar esse primeiro vídeo de tecnologias industriais. Muito obrigado por assistir o Revolução Industrial Brasileira. Até uma próxima e se inscreva no nosso canal.